Bem-vindos ao Casa Linda Inspiração. Me chamo Vera Alckmin e obrigada por estarem aqui, por assistirem aos vídeos, por me fazer companhia aqui. Muito obrigada. Hoje eu trouxe para vocês 3 ideias de decoração de Páscoa. E eu vou começar com essa cenourinha aqui. A gente compra ela baratinha, né? Eu pago R$4 na loja de preço único, que eu já falei aqui para vocês. E ela é de isopor, ou seja, ela é bonitinha, mas ela é bem frágil. E pra gente dar uma cara nova para essa cenoura, a gente vai utilizar linhas e eu vou mostrar outros materiais no decorrer do vídeo, tá? E para começar, eu tirei a folhagem da cenoura. Vou passar cola aqui no comecinho e vou começar a enrolar essa linha. Gente, essa é a primeira ideia com as cenouras, tá? Eu vou mostrar mais ideias para vocês darem uma cara nova para essa cenoura e assim, deixar ela mais clássica, mais bonita e tirar esse aspecto realmente de isopor e deixar com essa cara realmente de loja. E eu vou enrolando a linha, nessa parte de cima eu passo cola quente, porque eu quero um trabalho mais seguro, um trabalho que fique mais resistente. E quando chega a uma certa altura, que a linha já não solta mais, eu passo cola branca nessa parte de baixo. Não há necessidade de passar cola quente até o final, dá um pouco mais de trabalho, mas se quiser também pode. Eu passo cola branca e isso faz com que o meu trabalho também fique extremamente seguro, bem feito. E é uma decoração que dá para usar vários anos, né? A gente só renova a forma de decorar, né? Os lugares onde a gente coloca a decoração, mas dá para usar durante muitos anos. E eu vou enrolando essa linha até o final aqui da cenoura e faço o acabamento aqui na pontinha. É bem simples de fazer e eu estava olhando, gente, decoração na 25 de março através de vídeos, tá? Eu não fui lá pessoalmente. E olha só como fica fofa. E eu coloquei de volta, né, as folhas e olha como fica linda, gente. As cenouras já fica realmente com outra cara. Eu usei as duas linhas, tá? Essa mais clara e essa meio rosé. Agora eu vou fazer as cenouras pequenas e eu vou fazer a mesma coisa. Vou retirar as folhas. E dessa vez eu vou usar um fio de malha. Eu tô mostrando aqui vários materiais para vocês verem que é possível usar assim uma imensidão de materiais que a gente tem em casa para dar realmente essa cara nova, né, para a cenoura, para ficar mais bonita e com cara realmente de loja. Eu tava olhando esses molhos de cenouras na 25 de março, e assim, gente, custa, olha só como ficou. E agora eu vou pegar essas carimbeiras, eu tenho várias aqui, eu tenho da Toque Cri e eu tenho essas que eu comprei da China, na época em que a gente não era taxado ainda, né, para pedir produtos da China. E eu vou passar essa aqui, que ela é meio marrom, meio bronze, mas é engraçado que quando eu passei no fio de malha, ficou com esse aspecto de cor laranja, então pra mim ficou muito perfeito. E eu estava falando para vocês, né, dos preços. Um molho de cenoura dessa maior, gente, tava R$45. Então, super compensa. Eu paguei R$4, né, no pacote da cenoura. E para colocar a folhagem, gente, eu pego o bico da cola quente, eu aperto aqui no isopor, depois coloco cola quente e coloco a folhagem, tá? Então, eu fiz isso em todas as cenouras. E olha só a diferença que fica de um simples isopor, né, frágil, a gente transforma numa cenoura que realmente tem uma cara muito melhor, mais bonita e um aspecto bem legal, né? E agora eu vou usar o barbante. O barbante, gente, é um material que a maioria das pessoas tem em casa. É super simples e o mesmo trabalho que eu fiz nas outras, eu fiz aqui. Enrolei o barbante na cenoura toda.
Olha como ela fica rústica e bonita. Se quisesse até envelhecer ela com um gel envelhecedor, ia ficar legal. E agora com esse sisal, eu vou mostrar como eu faço. Eu uso 2 dedos para fazer um lacinho bem rústico para colocar nessa cenoura. Eu quero colocar nessa que eu fiz com barbante, porque eu achei que ela ficou rústica e um lacinho nela vai ficar muito bem. Então eu enrolo, corto a ponta e com a própria ponta eu já faço um nozinho aqui nesse lacinho. É bem simples. Agora eu dou uma ajeitada aqui nas laterais, corto o excesso dessas pontas, né, que sobrou, para ficar do tamanho que eu quero. E olha só como fica bonitinho esse lacinho. E eu já colei aqui nas cenouras que eu fiz com barbante. Achei que ficou super gracinha, porque ficou bem rústica. Pode colocar lacinho em todas as cenouras. Eu escolhi colocar nessas porque achei bem rústica. Nossa próxima ideia eu usei um papelão aqui quadrado. E nele, olha a espessura. Se não tiver um papelão com essa espessura, não tem problema. Pode ser um papelão com uma espessura menor. Então, eu risquei aqui um círculo com 24 centímetros, outro com 19 centímetros e meio e o do meio com 14,8. Gente, essas medidas estão assim não exatas, porque era as peças que eu tenho em casa que eu fui utilizando aqui para fazer esses círculos. Usei prato de sobremesa, usei o prato maior, enfim. Eu gostaria de medidas mais exatas, mas como eu não tinha as peças aqui dos tamanhos que eu queria, então eu fui usando o que eu tinha. Vou cortar com estilete. Já cortei aqui os círculos. Esse do meio eu não vou usar, só coloquei a medida para vocês verem, tá? Então, eu vou usar o de 24 centímetros e o de 19 centímetros e meio. E eu cortei 2 partes desse papelão. Exatamente as mesmas medidas, eu cortei 2 vezes. Os 2 menores e os 2 maiores 2 vezes. E eu vou usar as 4 partes. Agora, eu vou pegar esse isopor e eu vou cortar ele em pedacinhos quadrados. Essa é a espessura, tá? Que eu tô mostrando aqui. E eu cortei vários quadradinhos do isopor e vou usar a cola de silicone fria. Pode usar a cola quente, mas eu acho que a cola quente deforma o isopor, então eu prefiro usar a cola de silicone, porque a colagem também é perfeita e não deforma o isopor. E eu vou colar esses quadradinhos ao redor de todo o círculo. Já fiz isso nos 2, já está praticamente seco. E agora eu vou colar esse outro círculo por cima. E para fazer essa colagem, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou passar a cola de silicone fria em todos esses quadradinhos que eu já havia colado. E agora eu vou colocar a outra parte do círculo e vou esperar secar. Já secou e agora eu vou fazer o acabamento com a fita crepe. Se não tiver a fita crepe, pode colocar um EVA aqui, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, também dá certo. Eu prefiro o acabamento com a fita crepe desse jeito aqui que eu tô mostrando, porque eu acho muito mais fácil. E eu vou fazer isso em todo o círculo. Olha, já fiz. Passei fita crepe aqui em todo o círculo, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, e ficou dessa forma, tá bom? Agora eu vou dar as opções para enrolar esse círculo. Primeiro esse cordão, que eu acho ele perfeito. Eu gostaria de fazer com ele. Olha que perfeito, gente, que lindinho esse cordão. Mas eu tenho só esse aqui e não vai dar para fazer. Tem essa linha também que eu usei nas cenouras e tem o zíper. Gente, eu ganhei uma quantidade imensa de zíper. Eu tenho esse bege e eu abri esse zíper, né? Ele vem fechadinho, eu abri e vou usar assim, separado. Eu vou usar o bege para fazer esse trabalho aqui.
Então, eu colei aqui na parte de dentro e agora eu vou começar a enrolar. Tem duas formas para se enrolar o zíper nesse círculo. E eu vou mostrar agora para vocês. Primeiro, eu posso enrolar bem encostado aqui, essa parte do zíper, né? Uma parte encostada na outra, que eu acho que ficaria perfeito, muito perfeito. E a outra forma é fazer separado, tá vendo? Uma parte com uma certa distância uma da outra. Gente, eu enrolei aqui, bem encostadinho, como eu mostrei, e olha que resultado lindo. Fora que fica, gente, plastificado, porque é zíper, então só aparece a parte do plástico. Mas, infelizmente, o meu zíper não vai dar para fazer dessa forma. Então, eu vou desmanchar e vou fazer ele separado. Vou enrolar, dando espaço, assim como eu estou mostrando aqui. Infelizmente não deu para fazer da outra forma, que eu achei super bacana. E eu enrolei assim, dando um espaço em cada vez que eu passava o zíper. E ficou dessa forma. Agora, eu copiei aqui, gente, uma orelhinha do computador, tá? As medidas estão aí para vocês. Eu escolhi uma orelhinha, copiei da tela do meu computador. E essas são as medidas, só para vocês terem ideia dos tamanhos que eu estou usando. E eu recortei essas orelhinhas no mesmo papelão que eu fiz os círculos. Agora, eu vou unir duas orelhinhas dessa, não vou colocar o isopor no meio, porque não precisa de toda aquela espessura. E vou fazer o acabamento também com a fita crepe, da mesma forma que eu fiz nos círculos. E olha só como ficou, eu fiz acabamento aqui ao redor. E ficou assim, feita com esse molde. Agora, é hora de montar. Eu vou unir, olha só, as orelhinhas eu já cobri com o zíper, da mesma forma que eu cobri os círculos, tá? Deixando um espaço. E para esse acabamento aqui, para unir esses dois círculos, que é o corpinho do coelho e a cabeça do coelho, eu passo o zíper como se fosse uma alcinha ali. E ficou dessa forma. Eu coloquei dois, para ficar mais seguro, eu coloquei dois. A parte de trás eu deixei lisa e o acabamento eu coloquei para frente, porque eu vou colocar um laço e vai tampar aqui. E a parte de trás ficou com um acabamento bem perfeitinho. E agora eu vou colar com cola quente as duas orelhinhas que eu fiz. E esse é o resultado, gente. Já colei as orelhinhas, eu amei esse coelho de verdade. Olha só o zíper, ficou com espaços, né? Mas infelizmente não deu para fazer com aquela primeira opção, mas ainda assim eu gostei muito. Esse laço eu não ensinei porque pode fazer do jeito que quiser esse laço. Qualquer tipo de laço aqui fica bonito e eu fiquei apaixonada por esse coelho de porta, gente. Gostei muito do resultado, me surpreendeu, ficou além da minha expectativa. A nossa próxima ideia agora, eu vou usar essa moldura que eu compro na loja, que eu sempre falo aqui, né, de preço único. Pago R$4, essa moldura tem 20 centímetros por 25. E a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa tábua que vem aqui na moldura, para a gente poder trabalhar primeiro com a moldura. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma textura. Esse material aqui é um material que usa para fazer festas de aniversário, para lembrancinhas, e usa também para fazer fantasia de carnaval. Esse material, gente, vende numa loja que se chama Magma Tecidos, tá? Vende pelo site. Pode usar também pedrarias para fazer uma textura nessa moldura, esse tipo de pedra aqui que eu tô mostrando. Pode usar também esse forrinho de gaveta ou de geladeira, né? Pode usar também esse papelão que é ondulado, é só tirar a primeira camada e dá para criar uma textura aqui também. Pode usar essa outra textura que eu já usei aqui no canal. Essa eu comprei na China, na época que a gente ainda não era taxado. E
Nessa moldura eu escolhi essa textura e vou começar colando com cola quente. Esse tipo de material tem uma aderência muito boa, a colagem fica bem perfeita, fica um trabalho seguro e fica muito bonito. Eu já fiz aqui as duas partes, as maiores, e agora eu vou fazer também essas partes menores. Eu já fiz e ficou faltando um pedacinho aqui. Eu vou ver se eu tenho nos meus retalhos um pedacinho para completar. Próximo passo, a gente vai usar essas folhas de livros. Gente, eu tô usando essas folhas de um livro que não tem mais relevância, tá? A pessoa estava jogando no lixo, eu pedi para fazer artesanato e agora eu vou usar, nesse projeto aqui, eu vou usar duas folhas. E eu vou unir essas duas folhas com a cola bastão. Pode ser a cola branca também, mas eu prefiro usar aqui a cola bastão para não enrugar essas folhas. E agora eu tô passando a asa de barata ou a goma laca, que é o mesmo produto. E eu vou passar em toda a folha para fazer um envelhecimento nessa folha. Eu passo com o pincel. Se não tiver esse produto, a asa de barata ou a goma laca, pode dissolver o café solúvel e passar, que também dá certo. Ele dá esse aspecto de envelhecido também. Eu consegui encontrar o pedacinho que faltava, já colei e agora eu vou passar batida de pedra. Já passei aqui a batida de pedra, pode ser o primer também. E agora eu vou cobrir toda essa moldura com essa tinta off-white. Eu passei só uma demão, não há necessidade de passar duas, eu só precisava uniformizar um pouco a cor dessa moldura para o próximo passo. E o próximo passo eu vou usar essa tinta amarelo indiano ou qualquer cor semelhante, um marrom. Pode ser uma cor que dá para fazer esse envelhecimento. Então, eu trabalhei a tinta aqui na bandejinha de isopor e eu vou passando com o rolinho com a mão bem leve. Em alguns pontos, eu pesei um pouco a mão para que ficasse um pouco mais forte e o envelhecimento ficou assim. Eu achei que já ficou lindo, mas eu quero um pouquinho mais envelhecido, com aspecto mais rústico. Então, para isso, eu vou passar novamente aqui a asa de barata, que é o mesmo produto que eu passei para envelhecer as folhas, ou a goma laca, ou o café solúvel, o que tiver dá para passar aqui. E eu tô fazendo aqui mais uma camada de envelhecimento nessa moldura, deixando ela mais rústica, mais envelhecida. E eu achei que o aspecto ficou muito mais próximo do que eu tinha imaginado. Olha a diferença dessa parte com a asa de barata e a parte de cima que eu não passei a asa de barata. Então, esse envelhecido que eu acabei de fazer, eu gostei muito e chega muito perto do que eu havia pensado. Agora eu vou mostrar para vocês esse EVA. É um EVA lindo, eu ganhei esse EVA, ganhei da Rebeca. Rebeca, um beijo, muito obrigada, viu? É uma EVA laranja que super combina com essa proposta de Páscoa agora. E eu não sei o nome desse EVA, tá? E eu copiei aqui novamente da tela do meu computador um molde de cenoura. Eu escolhi do Pinterest um molde que se aproximava mais assim do que eu precisava para esse trabalho e eu recortei aqui no EVA esse molde que eu tirei da tela do computador, tá? Eu copio da tela. E eu vou mostrar esse outro EVA, esse eu comprei, esse EVA se chama EVA atoalhado, é uma textura muito legal, muito bacana. Esse eu comprei, tá? E eu precisava de um EVA atoalhado verde, só que eu não tenho, só tenho vermelho. Gente, mas isso não é problema, porque eu vou pintar esse EVA com esse verde musgo da Acrylex para poder fazer as folhinhas que eu preciso. E olha só o resultado. Eu achei que ficou muito fofo. Ficou parecendo que é o próprio EVA verde, né? Atoalhado verde, mas eu pintei. E com a mesma tinta que eu fiz o envelhecimento da moldura, eu tô passando aqui ao redor, fazendo o contorno das cenourinhas.
Isso cria realmente um aspecto muito melhor, né? A folha já secou e agora a gente vai começar a montagem. Eu vou fazer isso com a cola bastão, mas pode ser também com a cola para decopagem. Eu acho até que a cola para decopagem ficaria melhor aqui, mas como eu não quero que a minha folha enrugue, eu tô passando a cola em bastão, que dá certo também. Eu acho que só a cola branca que não ficaria muito legal aqui. Eu acho que deixaria a folha enrugada. As cenouras, eu vou colar as folhinhas agora com cola quente. Eu passo a cola quente e fixo aqui e já tá pronta a cenourinha. Agora, com esse cordão, que é do meu chapéu, que eu desmanchei, já fiz muitos projetos aqui no canal com ele, eu vou fazer um lacinho rústico, né? Eu vou cruzar as duas pernas aqui em X e vou apertar no meio. Esse é o lacinho. Já colei aqui nas três e olha como ficou fofa. Já coloquei a tábua aqui na moldura com as folhas envelhecidas e já colei as cenourinhas com cola quente. Olha como já tá ficando fofo, né? E agora eu vou fazer uma plaquinha envelhecida. Eu tô usando esse papel e eu vou mostrar pra vocês de onde eu tiro esse papel pra fazer essas etiquetas, essas plaquinhas. Olha, eu compro esse macarrão aqui e ele vem nessa embalagem craft e eu aproveito sempre pra fazer trabalhos que sejam mais rústicos. E foi dessa embalagem aqui que eu tirei essa plaquinha aqui toda em papel craft. E daquelas frases que eu já tinha aqui impressas, escrito Feliz Páscoa em inglês, eu vou usar também. Fiz um furinho, coloquei o ilhós e vou usar o gel envelhecedor da Gliarte para envelhecer essa etiqueta. Ou essa tag, né? Ou essa plaquinha. E eu vou passar o gel envelhecedor em toda essa plaquinha. Gente, para colocar o ilhós, eu furo com o furador e depois eu coloco o ilhós, tá? Que é com aquele alicate que eu não sei se... É bem simples, é um alicate que custa super baratinho, acho que 17, 15, 17 reais, tá? E eu coloquei aqui a cordinha de sisal nos ilhóis, que eu já havia colocado, e vou amarrar aqui atrás. E olha só, o nosso quadrinho de porta, que tá escrito Feliz Páscoa, ficou pronto. Olha só, gente, como esse envelhecido ficou bacana. Ficou rústico. Eu gostaria dessa frase maior e em português, mas eu não tinha, então usei essa mesma. Depois eu vou trocar. E olha o contraste desse EVA com toda essa moldura envelhecida. Eu achei que ficou muito, muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessas ideias. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, o comentário. Isso ajuda muito o canal e eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.